hoje para uma retrospectiva dos livros dos reis. Todo mundo recebeu essa apostilinha aí? Alguém não recebeu? Levanta a mão aí, por favor. Alguém não recebeu? Depois, se você quiser, esse arquivo, ele estará na descrição do vídeo no YouTube. Aliás, vou fazer melhor. Vaguinho, me lembra se eu esquecer, por favor. Vou te enviar os arquivos passados, desde Gênesis, e vou colocar lá nessa descrição. Beleza? A gente vai colocar o de Gênesis até aqui, que eu tenho outros 2 arquivos parecidos com esse. E a gente vai colocar na descrição do vídeo lá para que você possa baixá-lo, tá? E isso vai poder te ajudar aí, você que gosta de estudar a Bíblia, você que gosta, vai começar a ler de novo a Bíblia, né? A partir de Gênesis, e aí você vai poder ter lá esse ajuda, esse auxílio para a sua leitura. Por que, pastor, que você vai fazer isso? Porque a gente encerrou um ciclo no último estudo. Quem esteve aqui na última quarta ou assistiu de casa, sabe que nós fechamos o fim da linha para o Reino Norte, Israel. E nós começaremos, a partir de agora, um próximo ciclo, que é onde nós só teremos o Reino do Sul. E eu não queria começar e ter que parar, porque em janeiro eu vou tirar alguns dias de férias. Então nós vamos começar isso só em fevereiro, no meu retorno, tá? Então, para não começar e ficar aquele negócio no meio do caminho, eu falei, não, peraí, vamos fazer uma retrospectiva com o povo, a gente vai olhar de novo para os reis, a como que a gente chegou até aqui. Separei um mapinha para você, uma tabelinha legal para que você possa olhar, levar para casa com carinho, e depois, então, voltando, na quarta que vem eu estou aqui ainda, né, mas nós vamos trazer um outro estudo bíblico, mas retornando em fevereiro a gente recomeça no capítulo 18, que será a nossa continuidade a partir de agora, tá bom? Então vamos lá, você que está aí comigo, a sua apostila, na primeira página da apostila você vai encontrar aí um resumo do que ou do que são, né, os livros dos reis. Nós temos aqui o primeiro e o segundo reis. Sempre que você ler no Antigo Testamento livros que tem primeiro e segundo, você tem que falar assim: primeiro reis, primeiro Samuel, segundo crônicas. Por quê? Porque nós estamos falando de livro. Então é primeiro livro dos reis, segundo livro dos crônicas. Então todos os livros do Antigo Testamento que tem primeiro e segundo, você lê assim. No Novo Testamento você lê primeira e segunda. Por quê, pastor? Porque no Novo Testamento é epístola, é carta. Então é primeira carta aos Coríntios, primeira carta aos Tessalonicenses. Então primeira Tessalonicenses, assim que a gente lê. Então primeiro e segundo reis no Antigo Testamento a gente está estudando. E aqui você tem um pouquinho do que significa o primeiro e segundo livro dos reis. Primeiro, que eles, no seu original, compreendem um livro só. Ele foi dividido depois com a Septuaginta, né, com a questão da tradição que foi dividida. Pastor, o que é Septuaginta? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Amém? A Septuaginta significa a tradução do Antigo Testamento, que é hebraico, para o grego. Então, sempre que você ouvir falar, o que é Septuaginta? Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento, do hebraico, para o grego. Então, quando isso acontece, há essas divisões. A gente tem as divisões de primeiro e segundo, que não havia na Bíblia hebraica. Inclusive, até hoje, os judeus, eles leem como um livro só. Então, primeiro e segundo reis, eles são um livro completo, mas foi dividido em primeiro e segundo. Não temos uma referência concreta de um autor, que a gente possa dizer, o autor é esse. Então, nós não podemos afirmar o autor, o escritor dos 2 livros dos reis. Mas a tradição judaica, no Talmud, ela atribui essa escrita ao profeta Jeremias, tá? Então, isso é uma tradução, uma possibilidade lógica, visto que o profeta foi mais destacado na parte final do período pré-exílico. Ou seja, o que é pré-exílico? É no período antes do exílio para a Babilônia, que ainda vai acontecer. A gente não chegou nesse momento ainda, tá? Então, possivelmente, Jeremias foi o escritor dos 2 livros dos reis, mas isso é uma possibilidade. O próprio livro não diz quem foi o escritor, beleza? Bom, quem quer que foi o autor dos reis, ele usou algumas fontes.
de consulta para escrevê-los. Nós temos 3 que são várias vezes mencionadas, que é, primeiro, o livro de Crônicas de Salomão, segundo, o livro de Crônicas dos Reis de Israel, e terceiro, o livro de Crônicas dos Reis de Judá. Sabe aquele momento finalzinho, quando a gente acaba de falar de um rei, aí fala assim, não estão todas as obras desse rei descritas nos livros dos reis do Judá? Então, é esse aqui que está se referindo. Não estão todas as obras deste rei descritas nos livros dos reis de Israel? Então, é esse livro que ele está se referindo. Então, nós temos aqui, quem escreveu os reis, ele consultou outros livros para fazer esse compilado que chegou até a nossa Bíblia, as Escrituras Sagradas. Bom, os livros dos reis cobrem um período de 410 anos de história, que vão desde a morte de Davi até a restauração com Joaquim, com o rei Joaquim no Reino do Sul. Tá? Então, cobre esses 410 anos de história. E o foco está aqui em Israel e Judá, e também nos impérios desse período que foram se revezando, que sempre estavam atrapalhando Judá. Você lembra deles? Síria, Assíria, Egito, Babilônia, são nomes de impérios que a gente ouve e lê o tempo todo nos livros dos reis. Por quê? Porque era aquele tempo de disputa, aquele tempo, né, de brigas, de luta por lugares. E nós temos as referências bíblicas o tempo todo falando sobre estes impérios. Bom, o livro dos reis não possui uma estrutura literária como a de Samuel, que a gente já estudou, porque ela é mais simples e ela consiste basicamente em fazer contrastes e comparações aos reinos sul e norte. Por isso o tempo todo ele fala, o rei fulano de tal começou a reinar no 2º ano do reinado do outro rei de Israel. Lembra disso? Então está o tempo inteiro comparando o reino do sul com o reino do norte, tá? No penúltimo parágrafo aí, você vai ler assim, olha, o propósito mais amplo do livro era oferecer às gerações exílica e pós-exílica uma explicação coerente para o fato de o povo escolhido por Javé ter se reduzido a um punhado de escravos na Babilônia, bem como uma esperança diante de tal fracasso. O que é isso, pastor? Qual o propósito principal desses livros? Quem veio escrevendo esses livros estava pensando em quem? Aqui vai chegar um momento que a Babilônia vai conquistar Judá. Então, esses livros, eles servem para esse povo que está vivendo o exílio da Babilônia, entender o porquê que eles chegaram ali. Tanto eles, quanto os que vão viver depois da Babilônia. Então, é meio que assim, uma explicação do porquê eles chegaram a virar escravos da Babilônia. Beleza? Então, os reis estão explicando. Por isso que ele fala, ó, aquele rei não fez o que era reto aos olhos do Senhor, aquele rei fez o que desagrada a Deus, aquele rei viveu em idolatria, aquele rei levou o povo a idolatrar, se vendeu para o outro povo. Então, todo o tempo, o autor está preocupado em mostrar para eles o seguinte, vocês estão aí na Babilônia por causa disso aqui. Ok? Então, esse é o propósito principal dos livros dos reis. Bom, a divisão básica dos livros está embaixo agora aí nessa, que tem uma linha lateral assim, ó, que diz assim, ó, a primeira parte lida com a monarquia unida sob o domínio de Salomão. Então, recapitulando, Salomão foi o último rei do Reino Unido, ok? Foi Saul, Davi e Salomão. Salomão foi o último. Então, a primeira parte dos livros dos reis, ele vai apresentar esse reinado de Salomão. A segunda parte lida com a monarquia dividida, compreendendo um período de rivalidade entre os reinos de Israel e Judá, um período de cooperação entre os dois reinos e um período renovado de conflito até o fim do Reino do Norte. Presta atenção, a gente está aqui na história, ok? Então a gente acabou de estudar aqui, ó. Então a gente está fechando
a segunda parte. Em fevereiro, nós entraremos na terceira parte, onde nós vamos falar do reino do sul até a chegada da Babilônia, quando eles vão cair, então, para a Babilônia. Estamos juntos até aqui, irmãos? Tranquilo? Isso é para te ajudar a entender o contexto dos livros dos reis. Vira a página, por favor. A segunda página, eu vou passar por ela rapidamente. Por quê? Porque esta página, inclusive, você já recebeu no último panorama que a gente já fez, tá? Então eu coloquei ela de novo. Por quê? Porque ela compreende ainda o tempo dos livros dos reis. Então vou passar rapidamente com você pelos fatos mais importantes até o final aqui dessa página. Vamos lá? Vem comigo, ó. Como que começa então o livro dos reis? A morte de Davi, Salomão recebendo o trono, Adonias tentando derrubar Salomão, e Adonias é morto ao pedir Abisag em casamento. Adonias é irmão de Salomão. Joabe é morto. Aí volta lá na frente. Simei é morto. Deus concede sabedoria a Salomão. Lembra quando ele clama? O que você quer? Eu vou te dar o que você quiser. Ele pede, eu quero sabedoria. Há um tratado com Irão para construir o templo de Salomão é construído e o palácio de Salomão é construído. A arca da aliança é levada ao templo e a nuvem de glória desceu e encheu o templo. Salomão orou e dedicou o templo a Deus. Salomão discursa e abençoa o povo. Há a visita da rainha de Sabá para conhecer Salomão e saber por que aquele reino era tão rico. Continua, quarta linha. Salomão entra em declínio. Salomão casou-se com 1000 mulheres. O rei patrocina a idolatria e se envolve também. 1000 mulheres, ele começa a patrocinar todos os ídolos dessas suas esposas. Lembra disso? Ele começa a entrar em decadência por causa disso. Jeroboão é avisado pelo profeta que seria rei. Salomão morre. Roboão, filho de Salomão, assume o trono. O povo pede por menos impostos. Roboão não cede e perde o reino do norte. Lembra? Que o povo fala assim, diminui os impostos, nós estamos pagando muito. E ele consulta os sábios falam para ele ouvir o povo, mas os amigos dele falam, não, você tem que ser pior que seu pai. Lembra disso? Aí com essa história ele divide o reino. O reino do sul fica com Roboão e o reino do norte com Jeroboão. Então vamos lá, ó, reino dividido. Jeroboão agora é rei do norte, que passa a se chamar Israel. Roboão é rei do sul, que passa a se chamar Judá. Jeroboão institui uma nova religião. Abias sucede Roboão, no sul. Asa sucede Abias, no sul. Nadab sucede Jeroboão, no norte. Baasa assassina Nadab e assume o trono, no norte. Elá sucede Baasa, no norte. Zinri mata Elá e assume o reinado, no norte. E Zinri comete suicídio, incendiando o palácio. Onre assume o trono, no norte. Onre muda a capital para Samaria. E Onre faz pior que todos os reis anteriores. E aí a gente acaba em Acabe sucedendo Onre. E Acabe seria pior que Onre. Lembra disso? Agora sim a gente entra na terceira página, que é o que a gente ainda não viu aqui. Você ainda não recebeu essa página de presente, você está recebendo ela a partir de agora. Agora eu vou passar e vou dar algum destaque em alguns temas, beleza? Então a gente continua a linha histórica aqui. Então a linha continua assim, ó. Acabe agora é o reino do norte. Lembra que a gente terminou na última página? Então vamos lá. Surge o profeta Elias. Elias confronta Acabe e inicia um tempo sem chuva. Lembra que Elias aparece ao rei e fala, ó, a partir de hoje não vai chover mais, até que eu volte a dizer que vai chover. Lembra disso? E aí por causa da desobediência e da idolatria de Acabe. Elias é retirado por Deus para Querite, até o riacho secar. Lembra de Querite? Querite é aquele lugar onde Elias ficou acampado, na beira de um riacho, de uma nascente, onde ele era alimentado pelos corvos. Lembra? O corvo trazia todo dia um hambúrguer artesanal para ele? Top! Então, todos os dias ele vinha e o corvo trazia um pão com carne para o profeta. Ali ele ficou por um tempo, sendo tratado e cuidado por Deus em todo esse período. Beleza? Até que o riacho seca. Quando o riacho seca, aí Deus vai tirar ele dali e vai levar para outro lugar. Para onde? A viúva de Sarepta cuida de Elias.
Lembra da viúva? A viúva é aquela que ele chega, lembra que a gente até falou muito sobre isso, né? Deus tirou ele de um lugar que não tinha água mais, e falou assim, vou levar para você, uma viúva vai cuidar de você. Ele chega lá, imagina uma viúva rica, né? Não, chega lá, a viúva está para morrer, né? Não tem mais o que comer, falou que ia fazer um bolo, ia comer ela e o seu filho e ia esperar a morte. Você lembra disso? Aí o que Elias fala com ela? Faz um bolo para mim e não vai faltar azeite na sua casa e nem farinha. E aí todos os dias ela usava farinha e azeite, nunca o pote estava vazio. Lembra dessa história? Esse é o milagre que a gente está falando aqui. Então, aconteceu. Em seguida, o filho da viúva morreu. E Elias ressuscitou o filho da viúva. Elias se apresenta ao rei novamente. Passado o tempo, 3 anos e meio, né? Ele volta a Acabe. E ele se apresenta a Acabe novamente. Quando ele se apresenta a Acabe novamente, ele faz um desafio aos profetas de Baal. Os profetas de Baal são humilhados por Deus. Lembra dessa história? Eles vão para o Monte Carmelo. Chegando lá, eles fazem um altar e falam para os profetas de Baal, vocês podem pedir ao Deus Baal que mande fogo e consuma o altar. E eles ficaram a manhã inteira tentando, orando, esperneando, se martirizando, lembra? E Elias ficou no canto dele, ali, zombando inclusive dos profetas de Baal, dizendo, grita mais alto, talvez ele viajou, tenha viajado, talvez ele esteja no banheiro, não está te ouvindo. Lembra dessa história? Então, Elias ali ficou falando com eles sobre isso. Não acontece nada, porque Baal não tem poder nenhum, e Elias, então, sem que sequer gritar, clamar ou nada, ele ora ao Senhor e pede pela glória de Deus. Antes, né, ele molha todo o altar, joga água, lembra? Água para tudo quanto é lado, faz uma vala entre o altar, enche de água, para que fique realmente difícil de pegar fogo. E naquela oração cai fogo do céu, consome o altar, a água lambe tudo e acaba com tudo. Então, nesse momento é que a gente está aqui na história. E aí os profetas Baal são humilhados por Deus, e Elias então mostra ao povo que tem Deus em Israel. Amém? Terceiro quadrinho, volta a chover. Aí ele vai lá no rei e fala, né, que vai voltar a chover. Lembra? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem. Essa música vem desse momento, né? Que ele vai orar 7 vezes, né? E ele vai orando, até que o servo dele vê uma nuvem lá pequenininha, então ele corre até o rei e ele fala para ele, está vindo chuva, e cai chuva, então depois que Elias ora. Depois dessa situação, Elias foge de Jezabel. Lembra? Jezabel vira e fala assim, você vai ver se amanhã você não vai estar com a cabeça cortada, eu vou acabar com a sua raça. Jezabel é quem é? É a esposa do rei Acabe, que não era israelita, mas ela veio para se casar com Acabe e trouxe toda essa idolatria para o meio de Israel. Elias foge de Jezabel, vai para ficar sozinho, vai para a caverna e lá então ele fica por um tempo, ele é alimentado por Deus, cuidado por Deus, e aí ele vai para a caverna, lembra que ele fica esperando que Deus fale com ele, aparece um terremoto, o fogo e a tempestade, e Deus não fala, mas Deus fala através de uma brisa suave. Ok? E aí Deus vai falar para Elias, você não está sozinho, tem mais 6.000, se eu não me engano, 6.000 lá, que também são fiéis a você, a mim, perdão. Você vai descer, você vai fazer isso, você vai ungir o rei, você vai ungir o profeta, vai ungir isso, lembra? E ao descer você vai encontrar um amigo que vai cuidar de você, vocês vão caminhar juntos, que é Eliseu. E aí Elias desce e vai fazer isso. Nesse período, logo em seguida, Jezabel mata Nabote para pegar a sua vinha. Lembra do menino mimado? Acabe, eu queria tanto aquela vinha para mim, e volta, fica chorando, me engano, na caminha dele. Aí a Jezabel vê aquilo e fala assim, não, vou dar essa vinha para o meu maridão, né? Só que a vinha era de Nabote, era de herança. E ele não venderia aquilo, tinha um valor sentimental muito grande. Mas aí o que a Jezabel faz? Ela pega alguns falsos testemunhas, vão testemunhar falsamente na porta da cidade contra Nabote, falando que ele fez algo errado, para que ele seja apedrejado e morto. Ele vai ser morto pela mentira que Jezabel contou, sendo ele morto, a vinha agora é entregue nas mãos de Acabe. E aqui então a gente está nesse momento da história. É aqui inclusive que depois dessa situação, Deus vira para eles e fala, acabou. Você, Acabe, os cachorros vão lamber o seu sangue, Jezabel vai lamber o seu sangue, você não vai continuar a partir de agora, acabou esse fim da história. Lembra? É nesse momento aqui.
Terceira linha, primeiro quadrinho. Acabe morre, e Acasias, o seu filho, o sucede. Em seguida, Elias é arrebatado aos céus e Eliseu o substitui. Esse também é um momento muito clássico, muito conhecido da história, né? Quando Elias ele é levado e Eliseu vê ele subindo como que uma carruagem de fogo. E ele pede porção dobrada de Elias, lembra? Elias fala, o que você quer de mim? Ele falou, quero sua porção dobrada. O que é porção dobrada? Ele quer ser duplamente melhor, maior? Não, ele queria ser herdeiro de Elias. Ele queria dar continuidade. Lembra que um primogênito recebe porção dobrada? Naquele tempo era assim. Então, se eu tivesse 4 filhos, e a minha herança seria dividida assim. Uma parte para os 3 e 2 partes para o primeiro. O primeiro sempre ganhava em dobro. Então, você que é primogênito, cara, tu ia se dar bem, irmão. Né? Sempre a herança para você vinha em porção dobrada. Tá? Então, porção dobrada é isso, né? Às vezes a gente ouve tanta coisa por aí, né? Vai pedir porção dobrada, Deus vai te abençoar em dobro, você vai ficar duplamente melhor, maior, mais poderoso. Não, não é nada disso, irmãos. Ele queria dar continuidade ao trabalho de Elias, ele queria ser o primogênito de Elias, ele queria ser o herdeiro daquilo que Deus fazia. E Elias fala com ele, só uma dura coisa você pediu. Pediu difícil, hein? Mas se você ver o que vai acontecer, Deus vai te dar. Então ele viu. Quando ele viu, lembra que ele pega o manto de Elias e bate na água, porque ele passou com a água que abriu, lembra? Ele bate na água, a água abre o Jordão, ele passa de volta para o outro lado, e os profetas vão ver que Eliseu deu continuidade, né? Cara, fantástico, coisa linda, né? Dá vontade de voltar a estudar tudo de novo. Mas vamos lá. Depois disso, Jorão assume o trono no norte. Então, toda vez que você lê um rei assumindo o trono, você vai ver. Eu coloquei entre parênteses, se é no sul, se é no norte, tá? Então, Jorão assumiu o trono no norte. Eliseu faz o milagre do azeite. Lembra da vasilha? Essa é uma mensagem que ficou muito marcada, né, pra gente, das vasilhas. E aí aqui ele falou assim, ó, manda recolher todas as vasilhas que tiver, pede os vizinhos, familiares, todas que puder, pega lá. E a mulher foi derramando azeite e perguntou, cadê? Acabou, mãe, acabou as vasilhas. E aí acabou de jorrar o azeite. Ou seja, Deus deu o azeite até a quantidade de vasilhas que tinha. E aquela mulher então recebeu esse milagre do azeite. A mulher sunamita passa a ajudar Eliseu. Lembra que Eliseu viajava muito? E no meio do caminho tinha Sunem. E ali aquela mulher sunamita faz um quartinho para Eliseu no terraço, faz uma escadinha do fora, e ele tinha acesso para aquele quarto. E aí ele recebe um quarto, né, de ajuda, e sempre que ele viajava, ele parava ali, recebia alimento, cuidado, e ele tinha um quarto para ele naquele lugar. E a mulher sunamita estava o ajudando. Eliseu queria muito ajudá-la. Na quarta linha, primeiro quadrinho, Deus deu um filho, então, à mulher sunamita. Lembra que ela não podia ter filhos? Já era idosa, o marido dela já era idoso, eles não tinham filhos. E aí o Geazi falou para Eliseu, olha, acho que ela gostaria de ter um filho. E Eliseu vai dar um filho, ele não, né? Deus dá um filho através de Eliseu, né? Eliseu profetiza na vida dela. Só que o que acontece algum tempo depois? O menino morre, lembra disso? Então o menino morreu no campo, sentiu dor de cabeça, foi para a mãe, quando a mãe pegou ela no colo, ele morreu. Ela sobe com o menino para o quarto do profeta, coloca ele na cama do quarto do profeta, fecha a porta, pede ao marido autorização para ir até o profeta Eliseu e vai. Quando chega lá, você lembra da história. Geazi vai até ela correndo, fala, o que está acontecendo? Fala, está tudo bem. Qual é a palavra? Shalom. É a palavra que ela responde. Né? E aí depois Eliseu vai se aproximando dela, ela vai chorar, vai falar assim, ó, não te pedi filho, eu nunca te pedi para você me dar filho, você me deu um filho, agora ele morreu. Eliseu fala para Geazi, cinge os lombos. O que é cingir os lombos? Pegar a barra aqui do vestido, colocar na cintura, para que então fique metade só até o joelho, para que ela possa dar passos maiores, porque se fosse lá embaixo o passo é menor, para ir mais rápido, leva o cajado dele, e você vai lá ressuscitar o menino. E a mulher fala, não, se você não for, não é do pé daqui, tu vai junto. E o profeta foi junto e ressuscitou o filho da sunamita, ok? Eliseu ressuscita o filho da sunamita. Em seguida tem a história de Naamã. Lembra de Naamã? Que tem lepra.
E lá uma menina israelita que estava lá na terra deles, falou, tem um profeta lá na minha terra, que se você for lá ele vai te curar, porque o meu Deus pode te curar. E ele vai lá, cheio de presentes para o rei, lembra? O rei entra em desespero, meu Deus, esse rei quer me pegar, como é que eu vou curar você de lepra? Aí Eliseu manda o recado, manda ele vir aqui que eu vou mostrar para ele que tem rei, tem Deus em Israel. E aí ele vai lá, Eliseu nem sai da casa, lembra? O Naamã chega todo pomposo, né, com toda a sua, né, turma, com os cavalos, chega lá e para de frente, e o Eliseu nem sai. Eliseu manda um recado, fala, manda ele se banhar 7 vezes no Jordão, ele vai ser curado. Aí fica nervoso, né? Não tem água melhor lá em Damasco, eu vou me banhar aqui nesse rio sujo. Aí os meninos lá, os amigos e filhos, né, entre parentes, entre aspas, porque eram os servos dele, falam assim, ô rei, ô senhor, você já está aqui, se ele pedisse para você fazer uma coisa difícil, você faria, está aqui pertinho, vai lá. Aí ele vai e se banha 7 vezes e ele é curado da lepra, lembra? Então essa é a situação que a gente está falando de Naamã. E é toda a história envolvida, né? Que ele volta, quer dar presente para Eliseu, Eliseu recusa, lembra? E aí o Geazi vai lá e vai tentar pegar os presentes para ele, a lepra vai para Geazi, porque ele mentiu a respeito daquilo tudo, e essa história toda que a gente já conhece. Bom, vamos lá. Jeorão assume o trono no sul, depois Acasias assume o trono no lugar dele, e Jeú mata os 2 reis e passa a reinar no norte. Lembra disso? Então ele mata tanto o Jorão, que está no norte, quanto o Acasias, que está no sul. Lembra aquela situação? Que eles ficam no mesmo quarto, e Jeú recebe aquela palavra do profeta, que você vai reinar a partir de agora. Ele vai lá e mata os 2 reis. E ele, né, acaba com tanto o rei do sul quanto do norte, e Jeú assume o rei do norte, o reino do norte. Jezabel é morta. Lembra quando Jeú também chega no palácio, ela está lá de cima toda maquiada, lembra disso? Ela se maqueia toda, fica toda bonitona lá, aparece, e aí ele fala, quem está comigo aí? Aí os servos dele aparecem e empurram Jezabel, e ela cai, né, da sua sacada, e lá o corpo dela fica. Depois Jeú fica meio com consciência pesada, manda buscar o corpo, quando chega lá o corpo não tinha mais, porque foi comido pelos animais, né? Como a profecia foi feita lá atrás, na vinha de Nabote, que a gente já leu aqui, beleza? Então Jezabel morreu. A rainha Atalia reinou por 6 anos no sul. Lembra que ela era filha de Acabe, e ela estava reinando no sul quando o rei do sul morreu, Acasias, e ela mandou matar todo mundo, lembra? Todos os descendentes de Davi. Só que teve um profeta que foi lá e pegou um filhinho lá de 1 ano e guardou o menino por 6 anos. Então esse período que a Atalia reinou no sul. E Joás, que é esse menino, que assumiu o trono com 7 anos de idade, ele assume o trono quando Atalia também será morta por causa dessa situação toda, e eles retomam o trono na linhagem de Davi. Estamos falando do sul de Judá. Está errado aí, gente, olha aí. Você está com caneta aí, depois você acerta aí, por favor. Está errado esse quadrinho aí, tá? Joás assume o trono do sul, Judá, não é Israel. Você está comigo? Ó, é a 5ª linha, 4º quadrinho. 5ª linha, 4º quadrinho, tá bom? Dá um acerto depois aí, por favor. É sul, Judá, não é sul, Israel. Jeoacás assume o trono no norte, Israel. Em seguida, Eliseu morre e é sepultado. Antes dele morrer, ele tem aquela história com o rei Joacás, lembra das flechas? Ele manda jogar flecha, depois ele manda jogar flecha no chão, e ele só joga 3 vezes, tinha que ter jogado tudo que ele pudesse. E aí Eliseu tem aquela história, fala, você teve pouca fé, então você vai vencer só 3 vezes, não vai vencer mais e tudo mais. Então, ele morre, e lembra também que nesse momento o corpo dele é sepultado, e num momento em que uma família estava sepultando um cadáver ali, um ente querido, vinha um grupo de saqueadores, lembra disso? E eles jogaram o corpo dele ali na sepultura, e o corpo dele encostou no corpo de Eliseu. Quando o corpo encosta no Eliseu, o que acontece? Ele ressuscita. Eliseu fez milagre até depois de morto, né? Eliseu não, né? Deus através da vida de Eliseu. Então aquele cadáver que encostou ali em Eliseu, ele vai ressuscitar, está aí também nesse período. Amazias agora vai assumir o trono no sul, em Judá. E a gente vai ter Jeoás assumindo o trono no norte,
Jeroboão II, assumindo o trono também no norte, e Azarias assumindo o trono no sul, Judá. Aí a gente vai ter essa sequência de reis aí no norte, que foram péssimos reis. Aliás, o norte só teve rei ruim, né? Então a gente tem, Zacarias, Salum, Menahem, lembra aquele que rasgou a barriga das grávidas? Lembra disso? É isso aí. Pecaías e Peca, tudo o reino do norte, em sequência, um atrás do outro, tudo rei que fazia o que desagrada a Deus. Na última linha, a gente tem Jotão assumindo o trono no sul. Depois de Jotão, a gente tem Acais, e a gente estudou isso aqui recentemente. Jotão foi um bom rei, Acais foi um péssimo rei. Lembra? Aquele que a gente falou de que ele era filho de um bom rei, foi pai de um bom rei, porque depois dele é a história que a gente vai começar em fevereiro, o rei Ezequias, que você conhece bem, o rei Ezequias, pelo menos para quem é mais estudioso da Bíblia, já conhece o rei, aquele que pediu 15 anos a mais de vida, lembra? Então nós vamos estudar, daqui a pouco nós vamos estudá-lo. Então Acais é o pai de Ezequias, tá? Então ele foi um péssimo rei no sul. Aí a gente chega em Oséias. Oséias assume o trono no norte. Não é o profeta Oséias, lembra disso, hein? É o rei Oséias. E nem o Zacarias aí que você leu é o profeta Zacarias, é o rei Zacarias, ok? Só tem nomes iguais. Então Oséias assumiu o trono. Aí a gente tem aquele momento que a gente estudou semana passada. Lembra que o rei da Assíria estava invadindo tudo? E aí Oséias, o que ele fazia? Pagava tributo para não ter que perder. Só que ele começou a tentar fazer um combinado com outros reis para tentar tirar o rei da Assíria, lembra? Aí o rei da Síria vai lá, pega Oséias e leva escravo, deixa o reino de Israel sem rei, por 3 anos, na sequência dos 3 anos, a gente tem a Síria invadindo Israel e tomando Samaria. Então agora a Síria tomou tudo ali, e ela começa a fazer o quê? Mandar povos para morar lá. A gente lembra do que a gente estudou semana passada? Não tinha ninguém em Israel que soubesse adorar a Deus. Lembra disso? Que tristeza. Ainda trouxeram um sacerdote, nem um sacerdote sabia. E a gente viu essa situação toda acontecendo, né? Então a gente tem a Síria invadindo Israel e Samaria. E aqui a gente tem o fim da linha para Israel no Reino do Norte. Em 722 a.C. Está comigo? Amém? Isso aí para quê, pastor? Para quando você for ler a Bíblia de novo, que eu sei que você vai ler, você tem um esqueminha aí, ó. Você sabe a sequência. Ou quando você quiser assim, cara, mas aquele rei, quando que ele viveu? Você vai vir aqui, vai procurar o nome dele. Ah, ele estava antes de Davi, depois de Davi, tal, tal. Você vai saber aí na sequência histórica. Isso ajuda a gente a estudar as Escrituras. Na página 4, eu trouxe novamente, só que agora com um extra. Isso aí você já recebeu também na última, você que estava na última vez que eu entreguei algo assim. Você tem do seu lado, olhando para a folha, do seu lado esquerdo, Judá, sul, beleza? Que nomes são esses, pastor? São os nomes dos reis de Judá, na sequência. Então a gente tem lá em cima, ó, Roboão, Abias, Asa, depois vem Josafá, Jeorão, Acasias, Joás, Amazias, Azarias, Jotão e Acais. E a gente tem do lado direito, no outro quadro, os nomes dos reis de Israel. E na sequência a gente tem Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, Acabe, Acasias e Jorão, Jeú, Atalia, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II e Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca e o último, Oséias. Você percebe que eu coloquei uma linha aí agora, pontilhada? Essa linha é para marcar onde a gente está. Então, 2 Reis, capítulo 18, é aí. É nesse lugar aí. Então, a gente acabou de estudar Oséias e o fim da linha para Israel. A partir de agora, nós vamos estudar somente do lado esquerdo. E nós vamos ler aí, ó, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias.
Por que termina aqui, pastor? Não perca os próximos capítulos. Pra você entender tudo, como é que vai chegar até aqui, tá? Então, essas datas são datas aproximadas e todas são antes de Cristo, tá bom? Então, se você é estudioso, você pode encontrar uma hora ou outra aí, uma data diferente dessa. Na última folha, eu fiz questão de mandar um mapinha. O primeiro mapinha, o mapinha de cima, mostra o que foi a conquista síria. Então, presta atenção, ó. Se você olhando o mapa assim de cima, você vai ver que no canto esquerdo, abaixo, está escrito bem grande assim, Egito. Está vendo aí? Está comigo? Amém? Um pouco mais acima, você vai ler Israel. Ok? Então, você tem que imaginar a linha aí, Israel aí, ó, é o reino norte. Judá não está descrito aqui, porque a gente está falando da conquista da Síria. Então, por isso que Judá não apareceu. Mas Judá está ao sul de Israel. Então, você imagina que Judá está um pouquinho abaixo aí desse nome Israel. Beleza? Olha o que acontece. Lá no canto direito, lá você vê escrito sua média. Nesse lugar que sai a Síria. A Síria está aí, irmãos. Agora, você imagina o império, como é que não foi da Síria. Segue a linha e você vai ver que ela veio conquistando tudo isso aí, ó. Calá, Ralá, Rabó, Harã, Carquemis, Beroeia, Ramate, Damasco, que era a capital da Síria, ok? Razor, e chega aonde? Israel. É aqui que a conquista acontece quando Israel é conquistado pela Síria. 722 a.C., quando Samaria é tomado pela Síria. Você percebe que ele não parou em Israel, ele foi até o Egito. E a Síria chegou conquistando mais povos. Mas eu queria parar em Israel porque é onde a gente está estudando. E no quadro de baixo, no mapa abaixo, você já tem aí o nome da Assíria, está vendo aí, acima, que é essa região toda aí, ó, do norte, que veio conquistando todo esse canto esquerdo do mapa que você viu. E você pode olhar aqui no canto direito abaixo, tem 4 nomes aí, de 4 povos: Babilônia, Cutá, Sefarvaim e Avá. Viu aí? O que esses nomes significam, pastor? Esses povos aí, esses 4, foram aqueles povos que a Síria pegou e colocou na Samaria, lá em Samaria. Por isso que tem uma seta aí que está levando, tá vendo? Que é a linha. E aí você vai chegar, ó, ele passa por Damasco e termina em Siquém ali, ó, numa bandeirinha assim. Você pode olhar que agora tem até o nome de Jerusalém, um pouco mais abaixo. Jerusalém é a capital de qual reino? Reino do Sul, Judá. Então você vê que ele termina na bandeirinha. Essa bandeirinha aí, no final da linha, é Samaria. Então agora você tem que imaginar o seguinte: a Síria pegou esses 4 povos aí, pegou moradores desses 4 povos, que agora já eram escravos dele também, pegou essa turma e levou para Samaria. E começou a misturar tudo. Tirou os israelitas dali e levou para outros povos. Quando começa isso a acontecer, essa mistura, agora você não tem mais um povo, mas você tem a mistura de 4, 5 povos. Amém? Está comigo? Isso agora está acontecendo. Você imagina isso acontecendo de geração em geração. Um casando com o outro, casando com o outro, casando com o outro, casando com o outro. De repente não tem mais israelita, não tem mais Babilônia, não tem mais Cutá, não tem mais nada. O que tem agora? Samaritanos. Porque o lugar agora é Samaria. Aí você se liga que lá no Novo Testamento, quando Jesus está aqui entre nós, há uma birra, uma guerra entre judeus e samaritanos. Por quê? Porque o judeu detestava o samaritano. Porque o samaritano é uma mistura de israelita com um monte de povo que abandonou o Senhor. Então o judeu, ele fala assim: não quero ter relacionamento com você. Vocês são povos que não servem para a gente. Tanto que quando eles precisavam ir ao norte, se eles fossem reto, eles passavam dentro de Samaria. O judeu fazia, sabe o quê? Ele dava a volta assim, ó, para andar mais quilômetros para não passar em Samaria. Por quê? Por causa dessa guerra. Porque agora não é mais israelita, é samaritano. E o samaritano é uma miscelânea de povos que não tem mais identidade. E quando se perde identidade, você perdeu o seu Senhor, você perdeu a sua origem, você perdeu a sua identidade, e agora, meu irmão, você é qualquer coisa.
Você não tem mais uma razão, você não tem mais um Deus único, mas você tem uma mistura de vários deuses, desses povos que se misturaram tudo. Por isso que tem essa briga entre judeus e samaritanos. Amém? Ficou claro? Dúvida? Espero que então essa apostila possa te ajudar de alguma forma e na descrição do vídeo eu vou colocar todas as outras também que a gente estudou até aqui, para que de alguma maneira te ajude e você possa aí cada vez se apaixonar ainda mais por estudar a Bíblia. Fique em pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, a sua história. Se talvez a gente não se encontrar mais neste ano, mas só no ano que vem, né, a gente já deseja aí um feliz ano novo, um excelente Réveillon para todos vocês, para todos os irmãos que estarão, alguns em família, outros entre amigos, outros vão estar dormindo também, está tudo bem, né? E não tem nada demais, e que Deus abençoe muito aí mesmo a vida de vocês, e domingo estaremos juntos aqui para cultuar ao Senhor no primeiro domingo do ano, primeiro domingo de janeiro, primeiro dia, nós vamos celebrar e adorar o nome do nosso Deus. Amém, queridos?